tratamento quase automático e em poucos segundos, tudo aquilo que não presta, o que sobrou, o que a gente não quer mais, se foi. Mas a lixeira é apenas o início de um longo trajeto que o lixo tem de percorrer para deixar de ser um transtorno. E olha só o tamanho do transtorno. No programa de hoje nós vamos mostrar como a cidade e o cidadão precisam se organizar para lidar com tudo aquilo que a gente não quer mais ver. Os caminhos do lixo você percorre agora no TVE Repórter. Nosso caminho é puxado. Hoje é 32, amanhã é 50 e poucos quilômetros. Cada um dos 49 caminhões da coleta de lixo domiciliar percorre, em média, 157 quilômetros de ruas e avenidas por dia. De porta em porta, lixeira em lixeira, os garis recolhem 80% dos resíduos gerados nas casas porto-alegrenses. São 1.000 toneladas por dia nesse vai e vem. Outras 200 são recolhidas pelos braços mecânicos dos 7 caminhões da coleta automatizada. Cada caminhão faz mais de 130 quilômetros por vias dos bairros mais centrais, parando a cada 100 metros para revirar os contêineres. É seguido de perto por outro veículo, que lava as lixeiras para não deixar nenhum resíduo para trás. Mas tem muita coisa que não cabe, nem no saquinho, nem no container. E para ir atrás deste lixo, até retroescavadeiras são acionadas. O programa Bota Fora recolhe, nas comunidades mais carentes, os resíduos que não podem ser recolhidos pela coleta domiciliar. Restos de obra, eletrodomésticos, móveis. Mas antes do caminhão chegar, muita coisa encontra outros destinos. O seu José procura lenha para o fogão. Já levei 2 viagens de lenha já com essa aí. Fazer um sopão bem pegado ou uma mocotó bem pegada é um dia. Eu vou achando, eu vou levando, tudo é lucro. Uma pedra, um tijolo, tudo é lucro. O que as equipes do Bota Fora conseguem recolher, mais o que vem da varrição de rua e de outras operações de limpeza, somam mais 800 toneladas diárias de resíduos que, junto com o que é recolhido na coleta domiciliar, precisam de um rumo. O primeiro ponto de encontro de todos estes resíduos é a estação de transbordo. Ela deveria receber apenas materiais que não podem ser reciclados, mas os caminhões trazem de tudo: muito plástico, papelão, pedaços de madeira, um armário. Se a separação fosse feita corretamente, o volume poderia cair pelo menos à metade. Porto Alegre gerencia aproximadamente 2.000 toneladas dias de resíduo. 120 toneladas são encaminhadas para reciclagem e o restante, grande parte, vai para o aterro sanitário hoje que nós temos contratado em Minas do Leão. O aterro sanitário ele fica aproximadamente 100 quilômetros de Porto Alegre. Isso reforça a necessidade que a população se conscientize e faça a separação do seu resíduo dentro de casa. Hoje, 23% de tudo aquilo que é encaminhado para Minas do Leão, 100 quilômetros de Porto Alegre, tem potencial de reciclagem. Orgânica que é importante, porque a vida é matéria viva. Esse
60% do orgânico, quando a gente mistura com coisas não recicláveis, como acontece no lixo, que é o lixo que todo rejeito, ele está contaminado e tu pode fazer grandes técnicas de aproveitamento, mas ele sempre estará contaminado. Como é que o lixo se resolveria a parte orgânica? Compostagem caseira tem milhões de formas e dá para ser feito em apartamento, em casa, em qualquer coisa. Ou seja, dá para fazer um caminho bem mais curto desse lixo orgânico. 60% do lixo está resolvido. Enquanto o caminho mais curto da compostagem caseira não se torna regra, os domicílios seguem sendo apenas o ponto de partida deste longo trajeto do lixo. Na casa da Dona Marília, fica tudo armazenado em um latão. 3 vezes por semana, ela caminha cerca de 30 metros para deixar tudo no ponto de coleta e ainda vai recolhendo o que encontra pelo caminho. Às vezes também eu pego, varro ali, junto, boto no saquinho e levo dentro da minha casa. Boto lá no meu pátio. Para dia de lixo, pegar e botar aqui de novo. O vizinho Douglas também assume a tarefa da limpeza. Ali embaixo, na frente do colégio, o pessoal acumula lixo ali. Então, uma escola bem na frente ali. Minhas filhas, ela não estuda ali, mas tem crianças que estudam ali. Então, tu vê um monte de lixo na frente. E o lixo que acumula lá em cima na rua acaba vindo parar dentro do bueiro. Papel, plástico, madeira, tem de tudo aqui nessas bocas de lobo. Desce tudo, vem para tudo aqui dentro. Daí, onde top uma, top todas. Ou seja, apesar de todos os esforços da Dona Marília, do Douglas, dos garis, de administradores, dos ambientalistas, ainda tem muito lixo seguindo pelo caminho errado. Esse é um exemplo dos descaminhos do lixo numa grande cidade. Em 1h30, as equipes do DMLU já retiraram 29 caminhões cheios de detritos. E o tipo de lixo que a gente encontra nesses focos mostra que ele vem de grandes geradores de resíduos, obras, empresas, restaurantes, que para se livrar do que sobra das suas atividades, ocupam o espaço público e criam um problema que é ao mesmo tempo ambiental, sanitário e econômico. Os caminhões, os tombadeiros, os contâneos. Um bota ali, os outros botam tudo de atrás, né? E não tem ninguém para revisar, né? Eles botam bem cedo, tardezinha e risco. Seu João sabe bem dos descaminhos do lixo. Costuma passar por este terreno, no bairro Jardim Botânico, pelo menos 3 vezes por semana. Busca materiais que possa vender para algum armazém de material reciclável. Por vias tortas, os resíduos retomam o rumo. Se junta tudo um pouco aqui. É lixo, é papel, é de tudo. Bota o vidro fora, armário, roupeiro, cama, fogão. Fogão até já vi uns quantos daqui já. Nos últimos anos, o DMLU conseguiu reduzir em 37% os focos irregulares de descarte. Mas ainda sobram quase 300 espalhados em vários pontos da cidade. O Sérgio encontra todos os dias com um deles na divisa com Viamão. Deposito todo o lixo aqui e outros pessoal também que vem de outro lugar também deposita. E nós recolhemos todo dia. Tudo quanto é tipo de coisa, contemos fogão, sofá, gato, cachorro, até caixas de supermercado que vem aqui deposito, restos de ossos e galinha, essas coisas assim. E o que os garis não encontram acaba tendo um destino nada bom. No próximo bloco, o trabalho para que cada tipo de resíduo encontre seu destino correto e os caminhos sociais do lixo. Diante de um monte como este, é fácil entender o tamanho do problema provocado pelos resíduos que vamos deixando para trás. Mas alguns desastres começam bem pequenininhos.
São só 2 ou 3 centímetros e alguns poucos miligramas. Mas no final do dia, um maço de cigarro vai ter gerado esta quantidade de lixo. E ainda tem a embalagem. Espalhados pelo chão ou nos canteiros das praças, estes resíduos escondem o seu potencial poluente. Mas reunidos, como nesta ação realizada pelo projeto Porto Alegre Sem Bituca, 1 milhão de tocos de cigarro viram uma montanha. No Brasil, o volume é 600 milhões de bitucas diariamente. É um absurdo, assim, é quase 3 bitucas por habitantes do Brasil, né? A gente tem um desastre ecológico absurdo, assim. 2 bitucas de cigarro, ela tem o mesmo impacto, o mesmo poder poluente de 1 litro de esgoto doméstico. Então, tu imagina, um dia de chuva, as bitucas jogadas aqui no centro de Porto Alegre que acabam dentro do Guaíba, uma chuva ali, filtra tudo e acaba correndo para dentro do Guaíba. Quais as substâncias que saem de uma bituca de cigarro? Tem 4.700 substâncias químicas, né? As principais é mercúrio e cádmio. Estas são 2 substâncias presentes, por exemplo, em lâmpadas e baterias. 2 tipos de resíduos cuja responsabilidade do manejo é das empresas que participam da sua cadeia produtiva. É a chamada logística reversa obrigatória. Quem produz e comercializa estes produtos tem o dever de recolher e dar destino correto aos seus resíduos. A exigência que o cigarro seja incluído nesta lista está na mira dos ambientalistas, mas por enquanto são projetos como o coordenado por Flávio que tentam dar conta do recado. As 39 bituqueiras espalhadas pelo centro da capital recolhem semanalmente uma pequena parte dos detritos produzidos pelos fumantes. A gente leva para um armazenamento lá numa empresa em Cachoeirinha. De lá, elas vão para uma fábrica de coprocessamento. O que é coprocessamento? Elas são trituradas e misturadas a outros materiais que não podem ser reciclados. Depois desse processo, feito esse blend, ela é encaminhada para a fábrica do cimento. Na fábrica do cimento, ela substitui o coque de petróleo, que é carvão mineral. Então, ela vira energia. No segundo processo, depois que ela é queimada, né, ela vira cinza. Na próxima mistura de cimento, 10% da mistura de cimento é cinza. Então a bituca também vira cimento. Em todo o processo e termina o ciclo da bituca. A divisão das responsabilidades com o manejo dos resíduos sólidos é um dos elementos-chave para que a sociedade consiga lidar com eles. Primeiro, é preciso não gerar tanto lixo. Embalagem é dinheiro posto no lixo. É auto-engano. Se eu compro um arroz com uma embalagem caríssima e compro um arroz com uma embalagem barata, o barato pode ser de muito melhor qualidade, porque eu não como embalagem, eu só como arroz. Então, se comprar granel, muito melhor. Né? Então, as pessoas pararam de se auto-enganar e pararam de se auto-envenenar. Tu pega e gasta uma boa porcentagem do teu salário em embalagens para pôr no lixo, depois pagar o saco de lixo, pagar a coleta de lixo para pagar o aterro sanitário. É muito dinheiro posto fora. Dar o destino correto aos resíduos que vêm da coleta domiciliar custa aos cofres de Porto Alegre R$ 228 por tonelada. É quase R$500 milhão por dia. Valor que poderia ser muito menor se quem gera o lixo desse o primeiro passo de forma correta. Mesmo tendo coleta seletiva desde 1990, nós temos uma parcela importante da população de Porto Alegre que ainda não separa o lixo dentro de casa. Então, isso é dinheiro que deixa de ir para as unidades de triagem para compor a renda deles e também matéria-prima que deixa de voltar ao ciclo produtivo porque não é feita a separação na origem que nós chamamos, a separação dentro de casa. Para o lixo encontrar o seu destino certo, é preciso um pouquinho de organização. E não basta só separar o lixo orgânico do lixo seco. Alguns tipos de resíduos, por conta do potencial de dano para o ambiente ou para a saúde da população, precisam passar por processos específicos depois de descartados. Aqui a gente tem 4 desses resíduos: o óleo de cozinha, os remédios vencidos, as lâmpadas fluorescentes e também as pilhas e baterias. Nenhum deles pode ser descartado no lixo domiciliar. É preciso levar cada um até um posto de coleta específico. Eu vou fazer esse percurso partindo aqui da Zona Sul de Porto Alegre para mostrar o caminho que é preciso percorrer para fazer o descarte correto destes resíduos especiais.
Rodamos quase 2 quilômetros para descartar o óleo de cozinha no local adequado. As unidades de destino certo do DMLU recebem resíduos que não são recolhidos nas coletas regulares. Este meio litro de óleo de cozinha pode contaminar 10 mil litros de água. Semanalmente, uma empresa privada leva as bombonas cheias e comercializa o óleo com fábricas de ração animal e biodiesel. Para descartar os remédios vencidos, foram mais 3 quilômetros até uma farmácia que tivesse um dispensário apropriado. Uma lei estadual de 2012 obriga as farmácias a manter recipientes para receber medicamentos. E a legislação municipal exige ainda que elas deem o destino ambientalmente correto aos resíduos. Mas não há um regulamento claro sobre como isso deve ser feito. Mais 8,5 km circulando para descartar as pilhas, bateria e a lâmpada fluorescente em um supermercado. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos exige que os pontos de venda recebam estes materiais e que o varejo e os fabricantes se responsabilizem pela logística reversa. A lâmpada que eu entreguei no ponto de venda lá em Porto Alegre, ela vem para esse depósito aqui em Canoas. Eloá, então eu fiz a coisa certa entregando a lâmpada no ponto de venda. Correto. Acho que o processo de logística reversa inicia quando a pessoa, o consumidor, entrega essa lâmpada no ponto de venda. A partir desse momento, o ponto de venda passa a ser responsável pela logística da lâmpada. Quando eles têm um volume de 200, 300 lâmpadas, eles encaminham essas lâmpadas para a gente e nós procedemos à descontaminação da lâmpada. Esta descontaminação é feita em São João do Sul, Santa Catarina. No processamento, máquinas filtram o vapor de mercúrio contido dentro da lâmpada. O vidro é triturado e pode ser aproveitado na fabricação de garrafas e pisos cerâmicos. Já o alumínio é prensado e enviado para reciclagem. No Brasil, 94% das lâmpadas são destinadas incorretamente. O apelo que a gente faz é que quando for comprar a lâmpada nova, devolva a lâmpada usada. Se não for devolvida a lâmpada usada no ponto de venda, a lâmpada acaba não voltando para a descontaminação. Ou seja, para os resíduos que geramos encontrarem um caminho que os afaste da categoria de transtorno, é preciso mudar hábitos. Muita gente ainda precisa ser convencida da responsabilidade sobre cada grama de lixo que produzimos. O Danilo mora aqui em Canoas com a esposa dele, a Denise. E pelo que eu estou vendo em cima da pia, não tem muito hábito de fazer a separação do lixo orgânico do lixo reciclável. É isso, Danilo? Morando duas pessoas e a gente, para separar o lixo fica um pouco complicado às vezes, porque a gente esquece, né? Então, papel, garrafa e outras coisas a gente coloca num lixo separado. Agora, o que a gente usa aqui na pia no dia a dia, vai colocando aqui. Então a miudeza, mesmo se for fica, plástico, material, vai todo aqui. Aqui. Só aumenta o lixo, que a gente chama, é no final de semana, né? Que tem mais gente, os netos, filhos e coisa parecida, né? E amigos que aparecem. Então a gente tem mais lixo. Durante a semana é pouca coisa, coloca-se tudo aqui. Até porque o lixeiro, quando passa, ele não faz a diferença. Ele, se tiver reciclado ou não, ele vai levar igual, entendeu? Porque quem passa para recolher o lixo reciclável é uma vez a cada 15, 20 dias, quando acontece. Vocês têm noção de que esse lixo reciclado pode gerar renda para muita gente? Se tem sim. A gente vê, ouve, assiste, lê sobre isso. Mas é aquela coisa do dia a dia, para uma pessoa, para duas pessoas. E na rapidez que as coisas acontecem, a gente veio fazer um almoço, uma janta, faz rapidinho, joga aqui e não se dá de conta que tem que separar. Onde é que tu armazena o lixo? Nós temos 2 tonel. Um tonel que a gente coloca ali, recolhe daqui, amarra o saquinho e coloca dentro do tonel. Vamos lá dar uma olhada. Então, Danilo, aqui fora então é que fica armazenado o lixo, mas eu tô vendo que aqui vocês chegam a separar um pouquinho aqui as garrafas, o que é o lixo maior. Exatamente, a gente separa a garrafa, papel, papelão, essas caixas de papelão que vem, a gente guarda aqui, tá? Então, para ter outro fim.
E o lixo vai ficando aqui dentro. Hoje tem só um, entendeu? Mas aquele papelzinho de bala, a embalagem da comida vai ficando lá. Tu acha que conhecendo o processo, indo lá, vendo a pessoa que trabalha com essa coleta, isso ajuda de alguma maneira a convencer, enfim, a mudança de hábitos, assim? Com certeza. O que precisaria também é que saber como é que a gente pode fazer chegar até eles. Entendeu? Porque às vezes a gente não tem o tempo para levar. Então, teria que haver uma coleta mais constante. Então vamos lá que o pessoal da reciclagem convence vocês, então, a fazer isso. Só que depois eu tenho que passar para o restante da família. Boa tarde, meu nome é Adriana. Boa tarde, Danilo. Adriana. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Boa tarde. Então vamos lá? O Danilo está aqui para ser convencido por vocês agora. Então vamos lá. Coleta seletiva seria PET, jornal, caixa de leite, que a gente tem. Plástico, papel branco. Esse aqui é da rua, ó. Aí tem pessoas que já mandam assim, separadinho pra nós, ó. Então a gente só chega aqui, a gente coloca nos lugares. Aí é onde que vai lá na prensa, né? Que a gente prepara os nossos fardos, entendeu? E dali vocês dão o destino. Ali nós damos destino para venda, para nossa renda. Mas o problema é o material pequenininho, a tampinha, a embalagem da comida. Por que ele teria que separar Esse é que assim, ó, os menores até o maior, tudo gera renda para nós. Nós temos venda da tampinha, nós temos venda do material pequeno, como do grande, entendeu? Sustenta muitas famílias. Muitas famílias, gera renda. Olha quantas mulheres nós temos aqui que trabalham, que levam a renda para casa. Ótimo. Quantos quilos pesa isso aí? Esse fardo deve pesar uns 200 quilos, acho. Tá, e em valores, quanto é que sai o quilo? Ele é 5 centavos o quilo. Aí o senhor tem que somar para ver o valor que ele vai dar. Ok. Percorrer os caminhos do lixo pode reforçar o sentimento de solidariedade com quem tira do que jogamos fora o seu sustento. Criar empatia com quem tem de correr muito atrás dele. Ou, no mínimo, chocar. De qualquer maneira, é um convite para que pensemos e repensemos em Lavoisier. No trajeto do lixo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Try it yourself.